Queridos irmãos, esta é uma declaração feita por Davi, que era rei em Israel e era um servo de Deus também. Ele declara aqui, irmãos, a forma como ele esperou na vinda do Senhor para atender a sua petição ou atender a sua necessidade. Ele clamou ao Senhor, mas teve que esperar pacientemente até que o Senhor viesse e socorresse a sua necessidade. Então ele escreve aqui que isto serve, irmãos, de aconselhamento a todos nós, a termos paciência e esperar no Senhor. Então ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Certamente que ele clamou ao Senhor, o Senhor não atendeu de imediato, porque ele teve que esperar. Pessoa que espera, irmãos, ela tem em si uma esperança. A própria esperança é o modo de a pessoa esperar, não é? Nós temos em nós hoje uma viva esperança, que é a esperança da vida eterna com glória nos céus. Mas enquanto aqui vivemos, irmãos, a esperança não deve faltar em nós. E para isto deve-se pedir a Deus que nos dê paciência, porque na paciência está escrito: possuireis as vossas almas. Isto é, com paciência se vive. Pessoa que não tem paciência, ela destrói a sua própria vida. Então é necessário pedir ao Senhor que nos dê sempre paciência para esperar no Senhor até que Ele venha, como está escrito também, irmãos. Tiago diz: eis que o lavrador espera com paciência o precioso fruto da terra. Assim, irmãos, é necessário que haja em todos paciência em tudo, paciência no viver, paciência em esperar no Senhor, paciência nas coisas desta vida terrena também. Pessoa que não tem paciência, irmãos, se destrói. Espera um pouquinho, não aconteceu o que esperava, desiste. Aí depois, quando vai acontecer, a pessoa já não está mais esperando. Então perdeu a sua vez. É como numa fila, por exemplo, de um banco ou de qualquer coisa que a pessoa precisa aguardar a sua vez. Tem gente que não tem paciência, fica ali 1 minuto, 2, 5 minutos e fica olhando no relógio. Será que não anda essa fila? Será que não vai atender? Acaba desistindo, e os que ficaram na fila são atendidos. Ora, irmãos, esperar no Senhor não depende da nossa vontade. Não é a nossa vontade que faz o Senhor atender a hora que nós queremos. É segundo a vontade de Deus. Aqui o salmista faz uma referência, irmãos, que já aconteceu conosco. Ele dizia: tirou-me, porque eu esperei no Senhor com paciência, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Depois diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Isso aqui, irmãos, não quer dizer que Davi estava dentro de um poço de lama e se afundando, e o Senhor foi lá e o tirou. Não era. Isso aqui é uma alegoria que ele faz de alguma situação que ele estava, de certa forma, atolado num lamaçal que não tinha quem pudesse tirá-lo. Ele clamou ao Senhor e esperou até que o Senhor veio e o libertou desta condição ou desta situação, que ele considerava isso como um lago horrível. Ora, a obra que Deus fez com cada um de nós já foi uma libertação de um lago horrível, irmão, cujo lago horrível é o mundo cheio de pecados. O pecado é uma lama. Quem está nele, quanto mais se move, mais se afunda. Porque é assim, a pessoa que está num poço de lama, ele se movendo, a pessoa se movendo muito para querer sair, quanto mais se mexe,
mais vai afundando. Assim a pessoa que está no mundo do pecado hoje, irmãos, o que Deus nos fez? Nos tirou do lago que nós estávamos, nos colocou sobre uma rocha. Rocha, nós sabemos que ela indica como sendo a pessoa de Jesus Cristo. Senhor Jesus é a nossa rocha. E nós fomos tirados deste mundo lamacento e colocados sobre esta rocha. E não só nos colocou sobre a rocha, como firmou os nossos passos. Que a pessoa está sobre uma rocha, num lugar alto, o que está lá embaixo é coisa ruim. Ele estando, se ele não estiver com seus passos firmes, pode resvalar-se e cair outra vez lá na lama de onde for atirado. É o que Deus fez conosco, firmou os nossos passos sobre esta rocha que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E para nós estarmos salvos então, livres, irmãos, deste charco de lodo, é necessário que os nossos passos estejam firmados em Jesus Cristo, nesta bendita graça que Ele abriu para nós. Os que são agraciados por Deus, irmãos, conseguiu pela fé em Jesus Cristo alcançar esta bendita graça, e agora nela nós precisamos ter os nossos pés firmados, porque quem não está firme pode uma hora qualquer escorregar e cair do lugar onde está, como já aconteceu com muitos, cair e voltar outra vez. É como a porca, como escrito na palavra, a porca lavada que volta ao espojadouro da lama. Estava num lugar limpo, livre daquele lamaçal, e de repente caiu outra vez nas circunstâncias de onde vivia. Deus nos guarde disto, irmãos. Para isto é preciso que o Senhor mesmo firme os nossos passos nesta bendita graça. Para ter os passos firmes, precisa esperar com paciência no Senhor. Por exemplo, dá o desespero de uma pessoa casar-se. Está viúva, está solteira, a pessoa quer casar-se, preciso casar. E no desespero, irmãos, não espera pacientemente, corre aqui, corre ali. A primeira coisa que aparece, a pessoa pega, e depois não dá certo. Cai num lugar lamacento e depois fica difícil de sair. É a mesma coisa quem está num ponto esperando um ônibus, uma condução, e ora, acha que está demorando muito. O primeiro ônibus que aparece, a pessoa embarca, e depois ela não vai no destino que esperava, vai num outro lugar, porque não teve paciência em esperar a sua vez, o veículo que ia levá-la ao seu destino, e tomou uma outra coisa sem saber. Se alguém está aqui hoje querendo tomar decisões na vida e é de forma precipitada, seja em negócios, seja em casamento, seja em quaisquer coisas que você está impaciente esperando, peça ao Senhor que Ele te dê paciência nesta manhã. E espere no Senhor, porque o que vem de Deus para nós, irmãos, a bênção de Deus é aquela que nos dá alegria e paz e não traz dores. O Senhor não dá bênção para trazer dores, Ele dá bênção à pessoa para que a pessoa tenha felicidade em viver servindo a Deus. Mas os irmãos vejam quanta coisa está contida neste salmo. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e louvarão e temerão ao Senhor. Este novo cântico, irmãos, são os louvores que Deus tira da nossa boca quando nós glorificamos o seu nome. Então diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ora, irmãos, bem-aventurado é bem-sucedido, pessoa que tem sucesso naquilo que faz. O sucesso será bom para aquele que espera com paciência no Senhor. E a palavra desta manhã, irmãos, vai trazer para nós o dom da paciência. Pessoa que não tem paciência no seu viver, irmãos, tudo o que faz não dá certo. Dentro de casa, a esposa que não tem paciência com o marido vive contendendo toda hora.
não tem paciência com os filhos, perde a paciência por qualquer coisa, vive sofrendo mais. Marido que não tem paciência com a esposa, vive em contenda, vive sofrendo mais. Por quê? Por causa de um minuto que demora alguma coisa, impacientemente toma decisões erradas, precipitadas. O Senhor nos quer hoje dar este dom, irmãos, para que ninguém sofra a mais do que a vida natural já é. Porque a vida, pela própria natureza, já traz para o ser humano dificuldades, lutas. E aquele que é impaciente, ele quer tudo na hora, tudo antecipadamente, e acaba tendo que pagar um preço muito alto. Quantos que estão aqui, irmãos, pagando situações difíceis, sofrendo situações que é difícil até de se livrar, como aquele que enfiou o pé na lama e não tem como sair. Por quê? Não tinha paciência, se precipitou e agora está atolado aí. Mas Davi dizia: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Hoje o Senhor está mandando a palavra, porque Ele ouviu o clamor de alguns que estão atolados em alguma situação, e Ele quer te dar a mão, te tirar da onde você está. Às vezes no negócio, irmãos, numa viagem, numa decisão qualquer da vida terrena, a pessoa toma de forma precipitada, pode esperar que a conta vem depois, e na hora de pagar é que vem o sofrimento, porque todo mundo gosta de receber, mas não se sente bem pagando. Mas dependendo das coisas, irmãos, é como o Senhor já deu de dizer, vai gastando o que tem, chega uma hora que fica devendo. Então vamos primeiro depositar, louvar, glorificar, agradar a Deus no nosso viver, e com paciência nós vamos possuir a nossa vida, vamos ser benditos por Deus, esperando na misericórdia dEle. Irmãos, a falta de paciência faz a pessoa sofrer muito. Às vezes a impaciência, até no culto, a pessoa está ali sofrendo, porque fica olhando no relógio, mas não acaba nunca este culto. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora, eu estou com medo de chegar atrasado onde eu tenho que ir. Não tem paciência e perde, às vezes, a sua bênção estava programada para o fim, e a pessoa sai antes de chegar. Mas o Senhor hoje está dando essa instrução. É claro que essa instrução aqui, para todos nós, não é agradável de ouvir, não, irmãos, porque a gente gosta, sabe como? Quando o Senhor fala: espera aí que eu já estou chegando, fica em paz que amanhã eu faço a obra. Aí a irmandade sai de uma alegria: meu Deus, o Senhor vai fazer a obra amanhã. Mas o amanhã do Senhor não é o nosso. O nosso amanhã é daqui a algumas horas. O amanhã do Senhor, só Ele é que sabe. Então, irmãos, tenhamos paciência para que se viva um pouco melhor. Porque até nos santos cultos, quando o povo está impaciente, nem comunhão tem. Atender um culto quando a irmandade não tem paciência, está aflita por qualquer coisa e quer ver resultado imediato, até é difícil, até a revelação é difícil. E a pregação da palavra muitas vezes colide com o princípio e pensamento dos ouvintes, e a pessoa se incomoda, como agora. Quanta gente incomodada em ouvir esta pregação. Por quê? Porque queria que a coisa fosse agora, ou amanhã cedo, ou hoje à noite, que fosse atendido. Mas o Senhor te responde: tenha paciência, espere no Senhor. Glória ao nome do Senhor. Por esta comunhão da irmandade, em ouvir isso aqui, espere no Senhor, esperemos em Deus, irmão, porque os que esperam no Senhor não ficarão confundidos e nem envergonhados. Mas quando nós adiantamos e precipitamos, irmãos, geralmente não dá certo. Mas hoje, queira Deus, irmãos, que por esta simples pregação de alguns minutos, este dom da paciência tome os corações
do viúvo que quer se casar, do moço e da moça que tem anseios para se casar, daquele que quer adquirir um imóvel e não tem como, daquele que quer se mudar e não sabe como, daquele que quer fazer acontecer e espera um motivo para fazer acontecer. Hoje o Senhor tira os seus motivos esperados e te diz: espere com paciência, até que o precioso fruto da terra venha às tuas mãos. Irmãos, vou dizer uma coisa para os irmãos: é tão agradável pregar a palavra deste jeito aqui, porque nós estamos tratando com aquilo que não é nosso, que não está ao nosso alcance. Quando a coisa está às nossas mãos, a gente abre a gaveta ali, tira o que precisa. Por exemplo, a pessoa tem um dinheirinho guardado na gaveta. Bom, eu preciso disso aqui. Abre a gaveta, puxa, está aqui o dinheiro, vai lá, compra, faz e acontece. Mas tem coisa que o dinheiro não está aqui, não sabemos nem onde está esse dinheiro, mas eu preciso. Então o que eu vou fazer? Vou emprestar do vizinho? Não, esperem com paciência, porque na paciência o Senhor opera. Irmãos, tem obras maravilhosas que Deus quer fazer, como fez com Davi. E os irmãos vejam que o que Davi escreveu, irmãos, ele estava se referindo a ele, mas ele estava profetizando de Jesus, o Filho de Deus. Os irmãos falam que, vejam que ele dizia, ou que ele escreveu, que os meus pecados são maiores do que os cabelos da minha cabeça. Eu bem que quis olhar para cima, mas não podia nem olhar para cima. Jesus Cristo, quando estava pregado na cruz e recebeu os pecados de toda a humanidade, ele não era pecador, mas os pecados de toda a humanidade recaíram sobre ele. Ele ali queria clamar, mas ele não podia levantar a cabeça, porque estava pregado na cruz. Cumpriu. E de sacrifícios e ofertas não reclamaste, as minhas orelhas furaste. O que dizia Davi com isso? Não é que Deus foi e furou a orelha dele para ficar com a orelha furada, não era isso, irmãos. Ele fazia ali uma alegoria, uma comparação com aquele que era escravo, irmãos, e quando chegava o dia de ser liberto, ele poderia deixar o seu patrão e ir embora líquido, sem dever nada. Igualmente também o seu senhor podia dispensá-lo sem lhe pagar nada. Por quê? Porque era o tempo da libertação. Mas aquele que estava bem ali, era escravo naquela casa, um servo daquela casa, mas estava bem com o seu senhorio, com os filhos daquela família. Ele estava ali bem, tinha alimento, tinha cama, tinha tudo o que precisava. Por que eu vou sair daqui e vou embora só para viver livre de um senhorio? Eu vou ficar, se ele me aceita, eu vou ficar. Falava com o Senhor: olha, eu não quero ir embora, eu me dou bem aqui, gostaria de ficar junto com esta família. Me aceita? Aceito, mas vou fazer um furo na tua orelha, que isso aí é um pacto que eu faço, que você não pode ir embora e nem eu também te dispenso. Isto aqui ele já dizia no sentido espiritual, que estando na casa do Senhor, na casa de Deus, ou seja, servindo a Deus, irmãos, ele queria ser um servo de Deus para sempre. Então dizia: as minhas orelhas furaste, porque agora o Senhor não me manda embora e eu também não vou embora por minha conta. Aqui estão os servos e as servas de Deus. Se estiverem contentes em servir a Deus e esperar com paciência, deixa o Senhor furar as tuas orelhas. Você não vai embora e Ele não te dispensa também. Bendito seja Deus. Então quem estiver contente na graça do Filho de Deus, espere com paciência e o Senhor nos ajudará. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.